Bom, pessoal, boa noite. Então, hoje é dia 31 de março de 2021, né? Também para a nossa oitava sessão aí, nossa oitava aula da equipe de clínica médica aqui da Rede Mater Dei. E hoje, com a presença do Guilherme, e isso é interessante, né? Que a gente se conhece só... É muito legal isso, né, cara? No meio da pandemia aí, a gente vem conhecendo muita gente legal, e quem não está interagindo aí está perdendo uma oportunidade muito bacana. Verdade. Conheci o Guilherme através do Bruno Farnetani, que também eu não conheço pessoalmente. Tem mais de um ano que eu conheço, mas não conheço pessoalmente. E o Guilherme, a gente participa, para quem não conhece e nunca participou também, a gente tem uma sessão clínica, uma sessão de discussão de casos clínicos, toda terça-feira, às 8 horas da noite também. E já vem aí com mais de ano já funcionando a sessão clínica, e cada vez mais gente. Né? O Guilherme, o Bruno e o Luciano, lá de Ponte Nova, que a gente já está mais tempo, mas estamos agregando gente nova, outros médicos, outros colegas, está ficando cada vez mais legal. E aí eu convidei o Guilherme para falar para a gente um pouquinho sobre ultrassom à beira-leito, né, que é uma coisa que já está fazendo quase parte do exame físico, já do médico na linha de frente. Guilherme trabalha com isso, tem uma experiência bacana, e aí trouxe ele para falar para a gente uma introdução ao ultrassom aí, e aí depois a gente abre para discutir, trocar uma ideia. Então, Guilherme, muito obrigado, viu, senhor? Guilherme, ele é médico, nefrologista, intensivista e clínico, mexe com essa questão do point of care na Rede DOR, lá no Rio de Janeiro, é professor universitário também, né? E aí, com a palavra aí, meu amigo. Obrigado pela presença, viu? Bom, Bruno, obrigado pelo convite. É muito legal mesmo esse negócio de internet, né? Contato de Instagram e sessão, tudo online, a gente vai se conhecendo e vai fazendo vai conhecendo um monte de gente legal no caminho, né? Muito legal isso. Eu agradeço o convite, né, de você ter me chamado aí para fazer essa apresentação. Interessante. O meu Instagram é basicamente de ultrassom beira-leito, né? Eu boto bastante caso e tal, então quem quiser acompanhar, Guilherme Tafuri, o Instagram. E o que acontece? Então, a gente vai falar, ultrassom beira-leito é uma tradução, ultrassom point of care, né? Que é um termo mais consagrado, que é e o que é? Qual a ideia do ultrassom point of care, né? O ultrassom beira-leito, ele nada mais é do que você utilizar o ultrassom. Então, não é o médico ser especialista em ultrassom e saber fazer ultrassom e dar laudo de ultrassom. Não, não é isso. Ultrassom point of care, ultrassom beira-leito, ele é você utilizar o ultrassom para melhorar as informações, que você consegue obter pelo seu exame físico. Eu tinha combinado com o Breno, vou até botar um alarmezinho aqui, Breno, para não passar muito da hora. Se deixar, eu fico 3 horas falando aqui, cara. Então, eu vou só botar aqui, quando tiver com 55 minutos, a gente tinha combinado mais ou menos 1 hora, quando tiver 55 minutos, ele vai me avisar aqui e a gente vai... Beleza, então, por que eu botei essa foto aí? Eu não sei se todo mundo conhece esse livro. Esse livro é um tratado de cardiologia, acho que é o mais importante tratado de cardiologia, né, que é o Dr. Brown. E o cardiologista, de maneira geral, é um médico muito detalhista com o exame físico, né? O médico tem toda a questão da soprologia, análise dos pulsos. Então, é um médico que é muito cuidadoso com o exame físico, né? O exame físico cardiologista é uma coisa muito preciosa. E o Dr. Brown, que é o editor desse livro, escreveu em 2018 esse paper aqui para o JAMA Cardiology, dizendo que é hora de acrescentar o 5º pilar no exame físico à beira do leito. Então, segundo o entendimento dele, né, o exame físico passa a ser inspeção, palpação, percussão, ausculta e insonação. Então, ele coloca a insonação como uma parte integrante do exame físico, né, que é um conceito muito interessante, porque você, na verdade, ele está agregando, né, o ultrassom na nossa prática diária, no exame físico do dia a dia, né? E a ideia atual, eu acho que a gente usa estetoscópio há muito tempo, né? Acho que o estetoscópio é o principal símbolo da medicina, né? Você olha um cara com estetoscópio pendurado no pescoço e fala, aquele lá é médico, né? Então tem essa questão, né, de você reconhecer
o médico pelo estetoscópio, então um certo símbolo da medicina, e eu acho que da mesma forma que eu acho que não vai substituir, porque tem certos usos diferentes, né? Mas eu acho que da mesma forma que a gente usa o esteto, a gente vai usar também o ultrassom, tá? E aí vocês estão vendo aí na telinha, só para mostrar aqui o meu, ó, eu comprei esse aparelhinho aqui, tamanho da mão, e ele passa o Wi-Fi pelo celular. Então eu faço o ultrassom à beira-leito, ele passa as mensagens, passa as imagens para o celular, eu vou olhando o celular e vou fazendo. Então, assim, cada vez mais os aparelhos estão ficando mais baratos, mais portáteis, mais fáceis de usar, né? E a ideia dos fabricantes é deixar o aparelho cada vez menos complexo de ser usado para o clínico poder usar a beira-leito, né? A ideia é exatamente essa. Então, e é uma ferramenta que quando você começa a usar, você começa a ver a importância dela, como ela te ajuda no dia a dia, tá? E isso, de forma alguma, a gente está dizendo para você esquecer do exame físico. Não, não é isso, né? E hoje em dia a gente está muito vivendo essa vibe aqui, né? Ah, o cara chega com uma dor, você pede uma ressonância, né? É só olhar, às vezes é só olhar, pô. Às vezes o cara tem uns hóspedes, às vezes o cara tem uma fala nas costas, né? Então, o exame físico te dá muita informação, né? A história e o exame físico continuam sendo os pilares da medicina, né? Mas o ultrassom pode dar também muita informação para a gente, e eu vou mostrar isso para vocês aqui. Para quem que tiver interesse, quiser começar nessa área aí, entrar nessa seara de ultrassom à beira-leito, tem esse livro aqui, que é um livro simples, é um livro de acesso fácil, assim, é fácil de ler, é um livro tranquilo de ler, ele não é muito grande, tem bastante imagem, é um livro para quem está começando, é um livro bacana. Depois, Bruno, eu vou te mandar um PDF, eu tenho esse livro em PDF, e aí, se alguém pedir e tal, pode entrar em contato comigo também, que eu posso mandar, tá? Eu tenho isso no celular, posso mandar para vocês. É um livro fácil para quem está querendo começar a mexer com isso, tá? Vou falar muito rapidamente dessas coisas aqui, só para a gente ter uma ideia do que a gente está lidando, tá? Então, como é que funciona o ultrassom, né? O ultrassom, ele é um aparelho que vai emitir ondas ultrassônicas, né, que estão além da capacidade do nosso ouvido escutar, por isso o ultrassom. Então, a velocidade de onda é muito alta, então ele vai emitir ondas, essa onda vai viajar em algum meio, né, vai alcançar um objeto, e aí o objeto vai absorver uma parte dessa onda, uma parte da onda vai sofrer refração aqui, e uma parte vai voltar, né? Como que acontece? Como é que o ultrassom... É muito parecido com o sonar do morcego, do golfinho, né? O morcego, ele solta o som dele, né? Ele grita lá, faz aquele som ultrassônico, aquilo vai refletir no objeto, e isso vai, dessa forma, ele vai localizando, né? Ele vai fazendo a ecolocalização. É muito parecido o conceito, né? Só que a gente tem um software que vai interpretar isso e transformar isso em imagem para a gente, né? Então, essa é a questão. A gente tem, dependendo do meio, a gente vai ter diferentes velocidades velocidades de onda, né? Dependendo do meio em que a gente está. Alguns meios vão permitir a passagem mais fácil do som, e meios vão impedir completamente a passagem do som, tá? A gente tem no ultrassom um conceito de ecogenicidade, né, que é simples, não é complicado da gente entender. A gente tem o anecoico, que é o meio que é altamente... que ele permite uma velocidade muito alta do som. Normalmente são meios que têm líquido dentro, né? E são meios em que a gente chama de anecoico. A gente vê preto na imagem. A gente chama anecoico, tá? O exato oposto do anecoico é o hiperecoico. É o meio que não permite a passagem do som. Então, toda onda sonora que bate nesse material vai ser refletida completamente. Então, a gente vai enxergar ele branco, tá? Isso aqui é osso, é uma coisa metálica, é uma cartilagem. Então, a gente vai ver dessa forma, branco. O isoecoico vai ser mais ou menos no tom, né, do fundo da imagem, né? Vocês vão ver depois. E o hipoecoico está entre as duas, tá? Então, com isso, a gente consegue montar
a imagem e ver as ecogenicidades. Bom, isso aqui é só para a gente mostrar essa questão. Você tem um corte transversal de tecido do pescoço aqui na altura da tireoide. Então, o que eu estou vendo? Aqui a gente tem a tireoide, né, lobo direito e lobo esquerdo. É como se fosse um corte tomográfico, né, gente? Aqui a gente tem um anel da traqueia. E aí, o que eu quero mostrar? Os vasos aqui em carótida e jugular estão anecoicos. Por quê? Porque eles estão preenchidos de líquido, né? O sangue está aqui, então fica preto, fica anecoico. O músculo, a tireoide, eu diria que ela é isoecoica, né? Que ela é mais ou menos aquela ecogenicidade ali do meio. O hiperecoico seria aqui a cartilagem, seria a fáscia do músculo, você vê ela branco, brilhando, né? E o hipoecoico seria o músculo aqui, ó, né? Que está numa ecogenicidade meio intermediária entre o iso e o hipoecoico, e o anecoico, beleza? Bom, então eu vou falar, a gente tem basicamente 5 coisas, né? 5 grandes áreas em que a gente usa o ultrassom, né? E eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, primeiro, acesso vascular. Eu acho que o acesso vascular é o que as pessoas, de maneira geral, têm mais contato com ultrassom. Vascular, eu que sou nefrologista, né? E quando eu terminei a residência, ainda não tinha experiência nenhuma com ultrassom para fazer procedimento de punção, essas coisas, né? Eu não funcionava com ultrassom e a gente funcionava muito na residência, então eu sabia funcionar bem. Quando eu vi esse negócio de punção com ultrassom, eu falei, isso aí é invenção, cara, isso aí é coisa de nego que não sabe funcionar, pô. Olha lá, você vê o trígono, vai na pontinha do trígono, e qual a dúvida que você tem que você vai botar o catéter aqui, pô? Vai vir sangue e acabou, não tem papo, né? Muito bem. Só que a gente tem variações anatômicas, né? Então, quais são essas variações anatômicas? Isso aqui é em relação à artéria carótida, em relação à região do pescoço, né? Então, a gente tem jugular e carótida. Na grande maioria das vezes, a jugular ela é mais superficial e mais lateral em relação à carótida, tá? Mas, eventualmente, ela pode ser exatamente anterior, ela pode ser mais medial em relação à carótida e ela pode ser, inclusive, posterior, mais profunda do que a carótida, tá? Na região femoral, você também tem variações anatômicas. Na maioria das vezes, a veia vai ser mais medial e vai ser mais anterior, mais superficial, né? Mas ela pode ser exatamente anterior, está exatamente em cima da artéria, e ela pode ser mais posterior em relação à artéria. Isso é interessante, conforme você muda o seu corte aqui com ultrassom, você vai vendo que isso varia bastante de uma imagem para outra, tá? Então, e agora, meu filho? Você sabendo dessas variações anatômicas, sabendo de tudo isso, vamos funcionar esse pescocinho sem ultrassom? O único marco anatômico que a gente consegue ver aqui, acho que é a cabeça. Você não tem... Como é que você vai funcionar esse doente sem olhar, sem saber nada? A chance de você fazer um acidente é muito grande, né? De funcionar uma artéria, de fazer uma lesão qualquer, fazer um pneumotórax, né? É muito maior, né? Então, quais são as evidências? A gente tem isso muito bem estabelecido na literatura, né, de evidências de punção guiada por ultrassom, nível 1A de evidência em todos os guidelines de punção, tá? Você tem mais taxa de sucesso na primeira tentativa, você reduz o tempo de punção, tem menos punção arterial e menos taxa de complicação, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente alguns vídeos mostrando, ó, aqui a gente está vendo uma jugular enorme, né, e a carótida aqui embaixo, a gente vê a anatomia, a gente reconhece a anatomia, a gente vai ter muito mais facilidade em fazer a punção, né? Aqui a gente está vendo uma região femoral, e aqui só para mostrar para vocês uma manobra que a gente faz na hora de fazer o exame, que ajuda muito a diferenciar se é artéria ou se é veia, que é o principal da avaliação quando a gente vai puncionar um acesso, é saber o que é artéria e o que é veia, né? Então, quando a gente está na dúvida, né, eventualmente, e quando a gente comprime, o que acontece? Desaparece e a artéria fica mais evidente o pulso arterial, tá? Então a gente consegue diferenciar bem isso. Você consegue ver melhor a parede da artéria também. A parede da artéria é muito mais fácil de visualizar, né? Então você pode comprimir para facilitar isso. A questão do bando, eu não vou falar sobre isso não, porque está fora do escopo da aula aqui, né? Mas é só lembrar que a gente tem tem que ter todos esses cuidados para fazer a punção, né? Escolher o melhor local, higienização das mãos, barreira máxima, antisepsia, com clorexidina. O acesso guiado por ultrassom entra nesse
nesse bundle, né, nesse pacote de medidas para você reduzir complicação e reduzir infecção relacionada ao catéter, e reavaliação diária da necessidade, em que o ultrassom também pode te ajudar, porque às vezes o doente está no último dia de antibiótico, sei lá, faltam 2 dias de antibiótico para acabar, o doente já está bem, e aí você fala, pô, não dá para tirar esse acesso, não? Profundo? A enfermagem fala, ih, doutor, não tem periférico. Você com ultrassom consegue funcionar periférico também pode ajudar a gente nisso, tá? Então, o que a gente vai fazer? Lembrando, né, o ultrassom é portátil para poder ajudar a gente, para facilitar a nossa vida, né? Então, a gente bota ele sempre na nossa frente quando a gente vai funcionar, tá? E o acesso guiado por ultrassom serve para quê? Aquilo que eu falei, evitar a punção inútil, não tem nada mais frustrante do que você, vou puncionar o doente, beleza, cheguei, aí vai aonde? Jugular direita, beleza, aí você vai, se encapota todo, né, lava, degerma, bota o capote, limpa o doente, bota o campo estéreo, não sei o quê, vai funcionar, tem trombose na jugular. Pô, você tem que começar tudo de novo, cara. Então, sempre antes de funcionar, pelo menos dá uma olhada para ver se o acesso está viável, né? Se é um acesso que está pérvio, né? Que não tem trombose, principalmente se o doente já foi puncionado. É extremamente comum a gente ver trombose e estenose de veias profundas quando a gente quando tem punção crônica, então é uma tristeza isso, é muito comum a gente ver, tá? Então, evitar punção inútil, né? Você não vai perder seu tempo limpando o doente, fazendo tudo e tentando puncionar um doente que você não vai conseguir, porque a veia está trombosada. Minimizar acidente, poupar o nosso tempo e reconhecer as complicações mais rapidamente, tá? Então, a gente tem algumas formas de fazer a punção. Eu vou falar aqui da transversal, em que você vai fazer um corte transversal no tecido, né? Então, a gente está fazendo o corte dessa forma, a gente vai ver a veia como se fosse uma bolinha, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, mais para exemplificar mesmo, que está além do escopo da aula, ensinar como funcionar, né? Mas aqui a gente está entrando primeiro com a agulha de anestesia. Vou botar de novo aqui, ó. Estão vendo? A gente, quando faz anestesia, faz esse bolsão de anestesia que ajuda também a gente a se localizar, tá? E vocês viram que eu nem precisei entrar na veia. Eu estou vendo a minha pontinha e eu vejo que eu anestesiei toda a região que eu precisava anestesiar, tá? E aí depois a gente punciona, né? E aí sempre depois que vocês puncionarem, olhem o guia dentro da veia. Porque uma coisa é puncionar uma artéria. Tá bom, não é legal, mas se der zebra, você funciona. Você identificou que funciona a artéria, você pressiona e tá bom. Outra coisa é você passar o guia na artéria. Não tá legal, mas você também pode tirar o guia e comprimir. Outra coisa é você dilatar e passar um catéter dentro da artéria. Aí você está com um problema sério, né? Então, sempre você olha o guia antes de prosseguir com a dilatação e com a passagem do catéter. E aqui a gente está vendo, o guia é muito fácil de ver, ó. Você consegue ver o guia porque ele é bem ecogênico. E aí você está vendo que ele está entrando dentro da veia aqui, sem dúvida. Então, pode passar o guia com segurança, tá? Outra coisa que a gente faz com ultrassom é a avaliação de veia cava inferior, né? Principalmente, e a avaliação a questão da cava inferior é a questão da avaliação volêmica, né? Que talvez seja a coisa mais difícil que a gente faça à beira-leito. Né? Avaliar a volemia de doente é um negócio muito complicado. Né? Às vezes o paciente está mal distribuído, mas o intravascular está depletado. Às vezes o paciente parece que está seco, mas está hipervolêmico, tem cava cheia, está congesto. É muito difícil. Né? No CTI, então, é muito complicado. Né? O paciente, quanto mais grave está, quanto mais instável, mais difícil é você fazer essa avaliação. Né? E a gente sabe que balanço positivo, né, fazer líquido em excesso para o doente, não é uma boa ideia, está relacionado a aumento de mortalidade, está relacionado a complicações hospitalares, aumento de tempo de internação, aumento de custo. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso. Soro é um remédio como qualquer outro, né? Então, a gente não é para ficar abrindo soro para ninguém. A gente já teve essa fase na medicina, né, Bruno? Acho que você pegou também. Eu peguei e você pegou, né? Então, houve uma época em que o certo era o doente estar lotado, né? Chegava no CTI e o doente não tinha edema, você fala, pô, esse doente aí não foi ressuscitado, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Hoje em dia a gente está na fase da medicina de ajuste fino, né? Não tem aquele negócio que é para todo mundo, faz aí, vamos ver. Não, não é isso. Você tem que avaliar o doente com cuidado, tá? A gente tem várias coisas para tentar avaliar a volemia do doente, né? Que eu diria que é o santo graal aqui da terapia intensiva e da medicina de urgência, é avaliar o estado volêmico, né? Então, a gente tem várias coisas, né? Vários métodos para tentar avaliar isso. A gente tem a avaliação de veia cava, a gente tem a PVC, o Swan-Ganz, que cada vez a gente usa menos, né? Os métodos de variação de volume sistólico e delta-PP,
elevação passiva das pernas está muito na moda, né? Então, uma coisa que a gente tem feito muito isso. E os cometas pulmonares que eu vou falar depois, que são as linhas B, tá? Mas aqui, o foco da aula aqui é falar da cava, né? Então, vamos falar basicamente da cava, quais são as vantagens, né? É fácil de fazer, é barato, você faz à beira do leito e não invasivo, né? A avaliação da cava, a gente vai usar basicamente 2 parâmetros, o diâmetro dela e a variação respiratória, certo? O que acontece? E para que a gente vai fazer isso, né? Isso é uma outra coisa importante. A gente quer identificar, na verdade, o paciente que responde a volume. E o que é responder a volume? O que eu quero quando eu faço 500 ml de soro para o doente? O doente está hipotenso, eu faço 500 ml de soro para ele rápido, peço para a enfermagem. Corre 500 rápido ali. O que eu quero? Eu quero que esse paciente melhore o índice cardíaco, certo? É isso que eu quero que aconteça quando eu faço a prova de volume para o doente, né? Eu quero melhorar o meu índice cardíaco, melhorar a minha oferta de oxigênio para o doente. E por que isso acontece? Lei de Frank-Starling, não sei se vocês estão lembrados disso, né? Isso a gente não gostava muito disso na época da fisiologia, né? Mas é muito importante para a gente entender essa questão de resposta a volume. O que quer dizer isso? Se eu faço um volume para o doente. A lei de Frank-Starling é o quê? Ela é baseada em quê? Né? Que a gente tem um acoplamento perfeito das fibras do miocárdio. Né? Então, se o ventrículo está muito pequenininho, ele está contraindo ali, mas não está na sua performance ideal. Ele pode melhorar a performance. E quando acontece isso? Se eu vou enchendo o ventrículo, dando volume para o doente, esse ventrículo vai enchendo mais, e o volume do ventrículo vai aumentando, as fibras de actina e miosina vão melhorando o acoplamento entre si. E isso vai fazer com que eu comece a melhorar cada vez mais o meu índice cardíaco, a minha performance cardíaca. Então, eu estou nessa fase ascendente da curva. Eu estou dando volume e o doente está respondendo com melhora do volume sistólico, tá? E aí, o que acontece? Se eu estou... Então, essa é a ideia. Eu dou volume para poder distender um pouco mais o ventrículo e ele melhorar, otimizar a contratilidade. Só que se eu der demais, ele vai ficar muito distendido e eu perco esse acoplamento perfeito. E eu volto a ter uma piora da função. Então, esse ajuste fino que é importante para a gente poder manter o doente nessa fase da curva, em que você dá o volume e ele responde. Né? A gente quer dar volume enquanto o doente fosse beneficiar disso. Depois não adianta mais, certo? Então, o que acontece? A gente tem, nessa fase da curva aqui em cima, por exemplo, olha, eu estou dando volume para o doente, tá? Então, eu dei isso aqui de volume para o doente, né? Essa variação na pré-carga, então eu dei essa variação aqui de líquido para o doente, só que ele ganhou só esse pouquinho aqui de função ventricular, estão vendo? Ganhou menos de 15%. No caso, a literatura, de maneira geral, usa 10% como resposta positiva, né? Então, a gente pode botar aqui, ele estava colocando como 15%, a gente pode considerar 10%, né? Então, ele ganhou menos de 10% de índice cardíaco. Então, isso não foi uma resposta eficaz, tá? Nessa fase da curva aqui, eu dei o mesmo volume para ele, ele aumentou mais de 15%. Então, essa foi uma resposta adequada, tá? E aí, como é que a cava se comporta nessa situação? A minha veia cava, ela vai variar com a respiração, certo? Quando eu respiro, eu diminuo a pressão torácica, quando eu inspiro, e a cava vai diminuir de tamanho, certo? Então, quanto maior a variabilidade da cava, mais provável que o doente vai responder a volume. Então, a gente usa basicamente 2 valores para avaliar isso. A gente usa o diâmetro da cava, que o normal é até 2,1 centímetros, e a gente usa a variabilidade da cava, que a gente usa o corte que a gente usa em torno de 50% de variação do diâmetro da cava. Então, se o paciente respira e a cava varia mais de 50%, isso fala a favor de uma boa resposta a volume, certo? Então, o que a gente vai ver quando a gente olha, né? A gente tem a cava inferior aqui a gente está vendo o fígado, então a gente está olhando na janela, essa janela aqui, né, que é a janela subxifoide. Então a gente vai ver essa imagem, a gente está vendo a veia cava, a gente vê a veia hepática desembocando aqui na cava, e a gente vai ver o átrio direito, né? Você consegue identificar a cava entrando no átrio direito. E só uma coisa importante, a cava é um vaso, então poderia medir ela em diversos locais. O certo de você medir, para você tentar padronizar as medidas, né, é 1 centímetro abaixo da veia hepática. Então eu mediria mais ou menos nessa posição aqui, tá?
Então, a gente vai fazer a imagem dessa forma, e o que a gente vai ver? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado quando for avaliar a cava é não confundi-la com a aorta, né? Porque são dois vasos, ficam muito próximos. Quando vocês forem fazer o exame, vocês vão perceber a proximidade de cava e aorta. É uma mudança muito discreta de ângulo que faz com que você veja a aorta ou a cava. E aí, quais são as pistas, né, para quem está começando, para saber se você está vendo a aorta ou está vendo a cava? Bom, a aorta, ela tem uma parede mais visível, tá? Atrás dela, a gente vê a coluna vertebral, estão vendo aqui? E ela tem ramos, ó, mesentérica superior aparecendo aqui. Então, na frente você vê o fígado, da mesma forma que você vê o fígado na frente da cava. Mas atrás você vê a coluna e você vê esses ramos aqui, tá? Então, aqui a gente vai ver uma cava. Então, o que eu estou vendo aqui? Lobo esquerdo do fígado. Aqui eu estou vendo a cava entrando no átrio, certo? E aí eu vou soltar o vídeo para vocês verem o que está acontecendo. Conforme o paciente respira, vocês estão vendo essa imagem aqui, que eu estou botando o dedinho aqui, é a variação da cava conforme o tempo. Se vocês olharem só para a imagem, vocês vão ver isso também. Ó. O doente vai respirar, a cava vai variando o diâmetro dela, né? E aqui a gente mede dessa forma, o que a gente chama de modo M, tá? Você consegue ter uma medida mais fidedigna. Então, aqui estaria o maior diâmetro, aqui estaria o menor diâmetro. A gente vai avaliar, vai fazer uma relação entre os dois para saber se está maior ou menor que 50%, certo? Nesse caso aqui, a imagem, aí vocês vão se acostumando com a imagem, né? O ultrassom é muito acostumar a vista. Então, aqui vocês estão vendo, quando o paciente respira, olha como é que a cava quase colaba, né? Então, essa cava aqui está um pouco mais vazia do que a outra, eu diria. Ela está variando mais do que a outra, certo? Essa cava aqui, por outro lado, é um cano. Ela não varia nada. Paciente com insuficiência cardíaca grave, com gesto, e eu fui ver a cava dele, é que não está a medida aqui, mas essa cava aqui estava com 3,5 centímetros de diâmetro. Então, assim, nenhuma variação, cava aumentada, a chance desse doente responder a volume é muito, muito, muito baixa, né? Então, a gente consegue ver isso no exame, à beira do leito, tá? Por outro lado, olha esse exemplo aqui, vocês já vão saber o que está acontecendo, ó. O paciente respirou, a cava colaba, estão vendo? A parede da cava anterior e posterior encontra uma na outra, certo? Então, isso é um sinal de hipovolemia. Muito bem. Outra coisa que a gente faz com ultrassom é a avaliação de trombose venosa profunda, né? Isso aqui ajuda demais a gente. Na emergência, a gente, às vezes, está lá com o paciente chega com edema de noite. Você jura que é trombose, mas, aí você vai anticoagular o cara sem ter um Doppler. O doente você vai ter que internar o doente para no dia seguinte ele fazer um Doppler. Se for fim de semana, então, vai ser só na segunda-feira, provavelmente, dependendo de onde você estiver, né, claro. Mas, assim, você vai ficar com o doente. Às vezes você anticoagula o doente à toa, às vezes você não anticoagula o doente que precisa estar anticoagulado, e aí você fica, sem ter uma coisa uma evidência mais clara de que se é ou não é trombose, né? A ultrassom ajuda demais nesse contexto, né? Isso aqui tem estudo que mostra a diferença de tempo de diagnóstico entre o ultrassom à beira-leito e o ultrassom oficial, né, que você pede o Doppler. Na Europa, dá mais ou menos 30 horas de diferença de um diagnóstico para o outro. Isso, cara, é tempo de tratamento que o doente ganha, é custo que diminui, é certeza do diagnóstico, você tratar o paciente, isso dá uma satisfação para o paciente consegue um diagnóstico mais rapidamente, né? Então, vamos lá, como é que funciona a avaliação de trombose? Bom, aqui está a anatomia venosa do membro inferior, isso aqui todo mundo pode olhar depois, não tem muito mistério, né? E a gente considera, então, o quê? Abaixo do ligamento inguinal, a gente tem a femoral comum, né? Femoral comum vai se bifurca. Na verdade, não se bifurca, porque às vezes se juntam para formar, né? Mas aí aqui a gente tem femoral superficial, que faz parte do sistema profundo, que drena, que vai descer para formar a poplítea, e a gente tem a femoral profunda, que vai drenar a musculatura da coxa, tá? E abaixo do joelho, a gente vai ter a poplítea, né? Logo atrás do joelho, a gente vai ter a veia tibial posterior, tibial anterior e fibular, né? Então, a gente tem basicamente, é o sistema venoso profundo, tá? Quando a gente pede um Doppler oficial lá, você pede um Doppler, faz um pedido de Doppler, o cara vai olhar tudo isso para você. Vai olhar lá de cima do ligamento inguinal até no pé do doente e vai te falar o que aconteceu. No point of care, o que a gente faz? A gente vai comprimir femoral comum
aqui no local onde está desembocando a safena magna, tá? E a gente vai comprimir a região poplítea. Aí você vai falar, pô, mas não é possível que essa mulambice vá funcionar, Guilherme. Mas funciona. Sensibilidade e especificidade para trombose proximal, acima do joelho, né? É acima de 95%. É um exame fácil de fazer. Tem um monte de estudo na literatura comparando, né, o padrão ouro, que seria o Doppler que você pede, né, o médico ecocardiografista ou o médico que faz, o radiologista, né, que faz o Doppler, com médicos treinados durante 20 minutos na emergência. E a relação de comparação é muito boa, a sensibilidade e felicidade são muito bons, tá? E aí, o que é isso aqui que eu botei? Na região femoral, então a gente faz a avaliação em 2 pontos, tá? Região femoral e região poplítea. Na região femoral, a gente tem que procurar essa imagem aqui, que a gente fala que é a cabecinha do Mickey, né? Então, o que forma a cabeça do Mickey? Veia femoral comum, veia safena magna e artéria femoral comum, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai comprimir, certo? Então, aqui está a cabecinha do Mickey, ó. A orelhinha aqui, a safena, a cabeça, que é a femoral comum, e aqui está a artéria, que já está na bifurcação, tá? O que vai acontecer? Eu vou comprimir, e quando a gente comprime, a veia desaparece, certo? Então, sumiu a veia, a artéria fica com um pulso mais evidente. Não tem trombo aí dentro, tá? Nesse caso aqui, às vezes é bem fácil de você ver, né? Olha só que veião, você comprimiu, olha lá, aqui a safena está desembocando, a artéria está aqui, a veia está aqui, comprimir, a veia desaparece, não tem trombo aí dentro dessa veia, certo? Nesse caso aqui, o que a gente vai ver? Olha, comprimir, aqui eu estou vendo a artéria, tá? Isso aqui é a veia. Vocês percebam que a veia está maior do que a artéria, né? Bem maior, então as 3 vezes maior o diâmetro da artéria. Isso aqui é uma trombose aguda. Aí você fala, pô, mas eu não estou vendo nada dentro. Exatamente, você não está vendo nada dentro porque não é para ver. O trombo é fresco. O trombo fresco, quanto mais recente é a trombose, menos você vai enxergar o trombo dentro do vaso, porque ele está mais parecido com sangue. Conforme o tempo passa, esse trombo vai se organizando, né? Vai chegando plaqueta, fibrina, vai tendo outras células vão chegando ali e vai deixando o trombo mais ecogênico. Mas logo depois da trombose, o que você vai identificar a trombose é comprimindo. Você comprime e a veia não desaparece, tá? Isso aqui é na região poplítea, tá, gente? Isso é uma trombose poplítea. Então é isso. Comprimiu, a veia tem que sumir. Se a veia não some, é uma trombose, tá? Então isso ajuda demais a gente, tá? Ultrassom de pulmão. Ultrassom de pulmão está ganhando muita importância ultimamente, com Covid, demais, né? Porque a gente consegue fazer diagnóstico de Covid, né? De pneumonia por Covid pelo ultrassom. É bem bacana, né? Então ajuda muito a gente. Você não precisa levar o doente para tomografia, né? Você consegue tirar várias conclusões sem ter que tomografar o doente. E eu sempre gosto de botar essa frase aqui do Harrison, pô. Harrison, nosso pai dos burros, né? 2011 foi ontem, né? E ele fala isso no capítulo, que a ultrassom não é útil para avaliar o parênquima pulmonar, né? E isso, nesses últimos 10 anos, aí, isso mudou drasticamente, mudou demais, tá? E por que mudou e o que a gente entende hoje de ultrassom de tórax, né? Então, ultrassom de tórax, gente, a gente vai ver por que ele falava que você não tinha nenhum benefício, né? Que ele não conseguia avaliar o pulmão, o parênquima pulmonar com ultrassom. Porque, de fato, o ar não é um bom meio para propagação do ultrassom. Então, quando a gente faz um ultrassom de tórax, a gente enxerga, de fato, pele, subcutâneo, aqui, ó. Aqui tem esse aqui é um ultrassom de tórax, tá? O que a gente está vendo, de fato, nessa imagem? Pele, subcutâneo, musculatura e a pleura. Essa linhazinha branca aqui é a pleura, tá? Tem pleura para cá, pleura para cá, pleura para cá. Essa bolotinha aqui é a costela, essa aqui é a outra costela, e aqui para baixo eu vejo uma sombra acústica, né? Porque a costela é osso, não deixa o som passar, então fica uma sombra embaixo dela. Muito bem. O que eu estou vendo de fato da imagem é até aqui, ó. Daqui para baixo são artefatos que eu vou interpretar para poder tirar minhas conclusões, tá? Essa imagem aqui, a gente tem basicamente 2 padrões no tórax. A gente tem o padrão A, que são linhas A, né, que você vai identificar linhas paralelas à linha pleural, isso significa que o pulmão está aerado, tá? E a gente tem o padrão B, tá?
Esse aqui é um videozinho que eu botei. O que ele vai mostrar aqui para a gente? Isso aqui é para mostrar o deslizamento pleural. Olha só que legal. A pleura está aqui, a costela está aqui em cima. Primeiro, como que a gente faz a imagem, né? A gente vai virar o ultrassom dessa forma, então a gente vai botar o ultrassom no sentido longitudinal e vai olhar a costela de cima e a costela de baixo. Essa é a ideia, tá? E aí, como é que essa imagem vai aparecer para a gente no ultrassom? Dessa forma aqui. Costela de cima, costela de baixo, linha pleural, tá? E aí a gente vai ver, conforme o paciente respira, a pleura visceral e parietal deslizam uma sobre a outra. E eu identifico esse movimento, que é o deslizamento pleural. Então, se eu estou vendo o deslizamento pleural, eu defino que o paciente não tem pneumotórax, porque eu sei que as pleuras estão em contato uma com a outra, tá? Então, você tem vários critérios para definir pneumotórax, né? E tá fora do nosso objetivo aqui da aula, ensinar a identificar a pneumotórax pelo ultrassom, mas eu vou só citar as coisas aqui para vocês, que não é difícil de entender, tá? Então, o que a gente vê quando o paciente tem pneumotórax? Eu não vejo deslizamento pleural, a linha pleural fica parada, tá? Eu não vejo linha B, eu não posso ter linha B. Eu não posso ter pulso pulmonar. O pulso pulmonar é um movimento que o pulmão faz, ele vai na frequência da frequência cardíaca. Ele se move junto da frequência cardíaca. E eu encontro o ponto pulmonar, que é a transição da pleura em contato, que normalmente está mais posterior, para a pleura com pneumotórax. Se eu identificar esse ponto pulmonar, eu defino que eu tenho pneumotórax, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês, um videozinho, então, ó, o deslizamento pleural normal, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, estão vendo que a pleura desliza? Não é difícil de ver, né? Você percebe um deslizamento, parece um movimento de formiguinha andando, né? E o pneumotórax, olha só como é que a pleura está parada. O branco está parado. O que mexe é até a musculatura acessória aqui, né? O paciente está dispneico, está com pneumotórax. Então a pleura está parada. O que mexe é a musculatura em volta. Tá? E o ponto pulmonar é o quê? É o enxergar, ó, onde a pleura está parada e onde a pleura está mexendo. Eu vejo a transição da pleura que mexe para a pleura parada. Se vocês virem isso no exame, pode drenar que tem pneumotórax. Beleza? Então, aqui é um algoritmozinho de pneumotórax, né? Só para como é que a gente faz na prática, né? Se eu tenho deslizamento, eu não tenho pneumotórax. Se eu tenho linha B, eu não tenho pneumotórax. Se eu tenho ponto pulmonar, eu tenho pneumotórax. Tá? Então, é basicamente isso. Eu sei que é muita informação, gente, mas a ideia, eu acho que a ideia mais é mostrar para vocês o que a gente pode fazer com ultrassons. Isso aqui é uma aula introdutória, né? Eu não quero que vocês saiam daqui sabendo fazer as coisas todas. Eu quero que vocês saibam o que a gente é capaz de fazer com ultrassom, o que o ultrassom pode ajudar a gente na prática, tá? Mas se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, fiquem à vontade, tá? Pode interromper, pode perguntar, isso aí não tem nenhum problema, beleza? Linha B, esse padrão aqui, lembra que eu mostrei o padrão A para vocês, que são linhas paralelas à pleura? E o padrão A normalmente é o padrão do pulmão aerado, pulmão normal, né? A linha B é essa linha que é perpendicular à pleura, estão vendo? Olha só, ela é para baixo, parece um laser point que surge na pleura e vai até o final da imagem, estão vendo? Essa linha, ela fala a favor, na verdade, ela significa preenchimento do septo interlobular. E isso pode ser por diversas causas, tá? Pode ser preenchimento por pus, e eu estou pensando numa pneumonia, pode ser preenchimento por líquido, e eu estou pensando em edema pulmonar, pode ser preenchimento por fibrose, e eu estou pensando em fibrose pulmonar, né? Então, dependendo, o ultrassom ele não vai te dar laudo de nada, o ultrassom beira-leito, ele vai te ajudar a pensar, né? Então, essa que é a importância, tá? Então, a linha B tem essas características aqui, né? Então, elas surgem na linha pleural, elas começam na linha pleural, elas são longas verticais, são hiperequecas, são branquinhas, né? E vão até o final da imagem. Parece uma cauda de cometa, né? Se vocês olharem. É por isso que tem lugar que fala como cauda de cometa, ou... como é que é? Esqueci o nome, mas é basicamente isso, ou laser point, né? Elas apagam as linhas A, eventualmente, se tiver alguma linha A, conforme ela vai mexer. Parece um limpador de para-brisa, vocês vão ver na imagem em movimento, tá? E elas se mexem junto com o pulmão. Então, olha só. Estou vendo um monte de linha B aqui, estão vendo?
Aqui tem uma linha A. Quando a linha B passa por cima dela, ela apaga, tá vendo? Então parece um limpador de para-brisa, né? A sensação que dá é essa. Isso aqui significa que você tem preenchimento do septo interlobular, tá? Quando você vê essa imagem aqui bilateralmente, de maneira geral, a principal coisa que a gente imagina que esteja acontecendo quando tem linha B é congestão pulmonar, tá? Então, um paciente com congestão pulmonar, você vai encontrar linha B no pulmão. Seria o equivalente na ausculta de você auscultar crepitações. Só que é extremamente mais sensível, tá? E é o equivalente no raio-x, por exemplo, de você ver as linhas B de Kelly, né, que representam exatamente isso, o engurgitamento ali dessa região, né? Então, é a mesma coisa que a gente está vendo com métodos diferentes, com raio-x, com ausculta e com ultrassom, tá? A gente consegue ver também, que isso é muito bacana, broncogramas aéreos dinâmicos, olha que legal. Lembra que eu falei que o ultrassom ele não é um bom método para ver o pulmão, o parênquima pulmonar, porque o parênquima pulmonar está preenchido de ar e ele não consegue se propagar bem no ar, né? Só que acontece, quando o paciente tem uma pneumonia, vocês já ouviram falar o termo hepatização pulmonar, né? O que é isso? O pulmão fica cheio de secreção e ele fica com uma estrutura, né, macroscópica parecida com o fígado, né? A estrutura do pulmão ele fica cheio de líquido, pus, e isso dá um aspecto para ele muito parecido com o do fígado, né? Então a gente está enxergando de fato o pulmão. Aqui eu estou vendo, não estou vendo artefato, como eu falei nos outros casos. Eu estou de fato vendo o pulmão, tá? E aí vocês vão perceber que tem pequenas linhas branquinhas que representam o ar se movendo dentro do pulmão conforme o paciente respira. Isso é o que a gente chama de broncograma aéreo dinâmico. Olha que legal. Quando o paciente respira, ó, esse branquinho aqui é um broncograma aéreo. Se vocês virem isso, acabou, o paciente tem uma pneumonia, tá? E só para mostrar também outra coisa que a gente encontra nessa imagem, esse preto aqui, ó. Lembra que eu falei que preto é líquido? Então, isso aqui é um derrame pleural associado a uma pneumonia, é um derrame parapneumônico, certo? Tudo isso a gente consegue ver com ultrassom, sem pedir nenhum outro exame. Olha que interessante, na beira do leito, tá? Esse estudo aqui é muito bacana, que é um estudo que foi feito na Itália, um estudo multicêntrico, foi feito na Itália, e o que os caras fizeram? Para quem trabalha em emergência, eu acho muito interessante, eles pegaram os pacientes que chegavam na emergência com dispneia. Beleza. O paciente chegou com dispneia na emergência, e aí o médico examinava o paciente, tá? Ele examinava e marcava lá no papelzinho o que ele achava que era. Se era congestão, se era outra coisa, né? Ele marcava lá o que estava acontecendo com o paciente na impressão clínica dele. História, exame físico. Beleza. Aí esse paciente ia para 2 braços. Ou ele ia para raio-x de tórax e dosagem de ProBNP, muito bem, ou ele ia para o outro braço, que era ultrassom de tórax, tá? Muito bem. O que eles viram no final do estudo? No final do estudo, eles viram que, estatisticamente, o raio-x de tórax e o BNP não alteraram o diagnóstico inicial do médico. Então, na verdade, o médico fez o exame, a avaliação inicial do paciente, viu, deu a impressão clínica dele do que estava acontecendo, fez o exame complementar, mas esse exame complementar não levou à mudança da interpretação do caso. Então, se ele achava que o paciente estava congesto, depois dos exames, ele continuava achando, tá? Obviamente que no estudo, né? Uma questão estatística. Beleza. E no ultrassom de tórax, olha que interessante, para cada 10 pacientes, um mudou o diagnóstico. Se for pensar isso, enquanto o primeiro não mudou diagnóstico nenhum, né? O ultrassom para cada 10 pacientes mudou um diagnóstico. Se você está pensando em pacientes que chegam com dispneia na emergência, pô, é um troço muito importante, né? Porque a gente recebe paciente com dispneia na emergência o tempo inteiro, né? Então fez muita diferença. E outra coisa que é muito interessante, o grupo raio-x e BNP demorou 105 minutos até fazer o diagnóstico, né? Então o cara ficou 1h30 na emergência até sair o diagnóstico dele. O cara do ultrassom demorou 5 minutos.
Então, você agiliza o atendimento e você tem uma ferramenta que é melhor para avaliar, né? Então, achei muito interessante esse estudo, porque dá para a gente uma questão prática mesmo da coisa, né? Como que isso pode ajudar a gente no dia a dia. Muito bem. A gente tem também o FAST, tá? Que é o quê? É muito importante o FAST para quem avalia paciente de trauma, paciente que está chegando na emergência, né? É uma sigla que significa isso aí, Focused Assessment with Sonography in Trauma, né? Então, é ultrassom focado em algumas janelas do abdômen, né? Que você vai no paciente que chega com trauma fechado, certo? A ideia, né, é avaliar rapidamente o paciente com ultrassom, né? E aí você está procurando o que quando você faz um FAST? Você está procurando líquido na cavidade abdominal. E se você, né, você tem um paciente que chega para você com trauma fechado abdominal, o cara está chocado, está hipotenso, você está na emergência lá com o cara, você começa a hidratar e tal, e você olha e vê líquido na cavidade, porra, isso aí o cara está sangrando na barriga, né? Não tem muito... Nesse cenário que a gente está descrevendo, se você faz um FAST e dá positivo, tem líquido na barriga, é por conta do sangramento que está acontecendo ali, né? A gente vai usar 4 janelas para detectar líquido, tá? Ele é feito à beira do leito e o resultado é sempre positivo ou negativo. Não tem, você não precisa descrever nada, né? Tem líquido ou não tem líquido, tá? As vantagens dele, ele não tem radiação, são as vantagens do ultrassom, basicamente, né? Você não precisa transportar o paciente, ele é não invasivo, mas ele aí as desvantagens, né? Ele é examinador dependente, é difícil ver lesão em víscera oca, a gente não consegue ver bem, e é difícil em paciente obeso pela própria questão do método, né? A gente tem as janelas que a gente vai usar, então a gente vai fazer janela quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, e no meio a gente vai fazer a subxifoide e a suprapúbica. Então são 4 janelas para avaliar a presença de líquido, tá? Então aqui no quadrante superior direito, eu botei de cada janela aqui. Então no quadrante superior direito você tem que ver determinadas estruturas em cada uma dessas janelas, tá? Então no quadrante superior direito eu tenho que ver o fígado, o diafragma, o rim e o espaço entre fígado e rim, que é o espaço de Morrison, tá? Que é normalmente o primeiro lugar onde se acumula líquido, tá? No subxifoide eu tenho que ver o pericárdio e os ventrículos, tá? De preferência eu vejo todo o coração, mas se eu conseguir só ver o ventrículo e o pericárdio, aqui na verdade eu estou procurando o hemopericárdio, né? No quadrante superior esquerdo, a gente vai ter o baço e o rim, é o que a gente tem que identificar, e na suprapúbica a gente vai ver a bexiga e vai identificar que não tem líquido livre em volta da bexiga, certo? Na janela subxifoide, a gente vai identificar, então, essas estruturas, né? A gente vai ter o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, os átrios, e esse branquinho aqui, ó, é o pericárdio. E eu não vejo nenhum líquido, nada preto entre o pericárdio e o miocárdio. Então, esse exame está normal, tá? No exame do quadrante superior direito, eu tenho que ver o diafragma, o espaço entre diafragma e fígado, o espaço entre fígado e o rim todinho, tá? Se eu vi tudo isso, não vi líquido, feche negativo nessa janela, tá? Do outro lado, eu troco o fígado pelo baço, né? Então, eu vou identificar basicamente as mesmas coisas, né? Só que não chama espaço de Morrison, chama espaço de pleno renal, então não tem muita diferença. E no suprapúbico a gente vai olhar a bexiga e vai ver que não tem líquido livre em volta da bexiga, certo? E a gente tem também o EFAST, que é o quê? É uma variação, não é uma variação, é o FAST que você faz também o exame de tórax, para você poder avaliar a presença de hemotórax e pneumotórax. Então você faz um exame mais completo, né, no paciente chega com trauma fechado, tá? Para identificar hemotórax ou pneumotórax. E eu botei aqui 3 casinhos clínicos para a gente ver como o ultrassom ajuda a gente na prática diária, né? No dia a dia mesmo. Então, um paciente chegou no consultório para mim, 56 anos, e tinha tido uma história de trauma de tórax. Levou uma bolada, estava jogando bola, levou uma bolada, não saiu aqui, há 3 dias. Então ele levou uma bolada e ficou meio esquisito. Ele falou, eu tô meio estranho depois disso. Eu não tô nem sentindo dor, não. Mas minha respiração tá meio esquisita. Tá bom. Não tinha tosse, não tinha febre, não tinha dor torácica, não tinha nada. Ele não reclamava de dor. Tá bom.
exame físico normal, saturação normal, talvez um pouquinho taquipneico, mas assim, olhando para ele, você não identificava isso, tá? E o exame físico dele tinha um murmúrio um pouquinho diminuído na base direita, só isso, não tinha mais nada, tá? E aí, pô, o que esse cara tem? Hemotórax? Será que foi da bolada? Será que é um pneumotórax por conta da bolada? E o cara ficou tão pouco sintomático, né? Estranho. Será que isso é uma dor relacionada só à parede torácica que fez que ele está com essa dor, né? Só da bolada mesmo? Será que ele teve dor, ventilou menos a base, ele fez uma telectasia? Pô, e aí a gente fica na dúvida, né? Passei o ultrassom nele, olha que bacana. Olha só, o que a gente está vendo aqui? Então aqui você tem o diafragma, tá? Aqui tem líquido na pleura, e esse aqui é o pulmão todo amassadinho dentro do líquido, ó. Então, estou vendo aqui o pulmão, né? A gente chama esse aqui é um sinal que chama de waving hand, parece uma mãozinha dando tchau. Ou o sinal da jellyfish, né? Que é a água viva. Então, na literatura, eles colocam com esses dois nomes. Você vê aquele pulmão balançando ali dentro, que é um pulmão que está todo atelectasiado dentro do líquido, né? E você identifica o pulmão dessa forma. Além disso, vocês veem que nessa região aqui, esse pulmão parece que tem um pouco de fibrina agarrado nele aqui. Então, esse paciente tinha um hemotórax relacionado ao trauma que ele teve lá 3 dias atrás. O cara muito pouco sintomático, tinha um hemotórax grande, né? Então, assim, diagnóstico feito na hora, no consultório, pô, encaminhei o cara para emergência e tal, para drenar, mas assim, você vê na hora, você resolve, né? A resolutividade do ultrassom é muito bacana, tá? Então, é isso, tá? E aí tinha, então, Outra coisa que é interessante nesse exame aqui é que vocês estão vendo o líquido, vocês podem perceber, não sei se a imagem, para mim dá para ver bem, que tem umas bolinhas que parece que estão boiando aqui no líquido, ó. Estão vendo? Você vê umas bolinhas boiando aqui. Isso fala a favor de um derrame não transudativo, como era o caso dele, né? Então, a gente, quando vê essas bolinhas, isso chama sinal do plâncton. Você vai ter isso sugere mais um exudato, né? Alguma lesão não transsudativa, que você tem essas partículas dentro do líquido, tá? Então, o primeiro caso foi esse. Segundo caso, esse caso aqui foi um caso muito, muito interessante também, é um paciente de 70 anos, renal crônica, há 6 anos, e começou diálise por conta de uremia, tá? Creatinina de 18, ureia 256, acesso jugular direita, punção lisa, tudo direitinho, e a diálise prescrita era de 3 horas para retirar 1 litro, tá? A diálise foi lisa até os últimos 10 minutos. De repente, a paciente começou a ter dispneia súbita e ficar hipotensa. E aí, o que é isso? O que é isso? Examinando a doente sudoreica, chocada, né? A doente claramente chocada, mal perfundida. Então, ela estava no exame físico desorientada, muito sonolenta, interagindo muito pouco, hipotensa, né, pressão de 8/4, frequência de 110, saturando 80% em ar ambiente, tinha um ritmo cardíaco regular, com bulha normofonética, tá? E o murmúrio dela tinha crepitação nas bases e tinha ronco difuso. Cara, é muito difícil você saber o que está acontecendo com essa doente, né? Por que hipotensão? O que é isso? Né? Então, quais eram as hipóteses, né? Será que essa mulher fez um TEP e fez um choque cardiogênico associado, né? Um choque relacionado a um choque distributivo pelo VD? Será que isso é um choque cardiogênico? Será? Não sei. Tá difícil, né? A doente está chocada. Será que ela infartou? O que houve? Será que ela está tamponando? Passou o catéter? Renal crônica? Será que tinha ali um derrame pericárdico que está tamponando agora? Será que fez sepsis? Será que é uma bacteremia? Será que ela está séptica? Um choque séptico, isso? E aí, na hora ali, você não tem raio-x na hora para fazer, e o doente está ali emburacando na sua frente, né? Então, levei a doente para o CTI correndo, a gente conseguiu chegar no CTI, e aí o que eu vi? Né? Hemitórax direito, olha o que tinha. Olha a quantidade de linha B que tinha no tórax da doente. Tá? Então, apesar da doente estar hipotensa, ela estava cheia de linha B. Então, é um quadro me pareceu com a direita ali, cheio de linha B. Do lado esquerdo, o que eu encontrei? Exatamente a mesma coisa. Um monte de linha B. Então, a doente tinha um quadro de hipotensão
com congestão pulmonar bilateral. E isso era no pulmão inteiro, não era só na base, não. Lá no ápice também tinha. Então, o que estava acontecendo com a doente? Hipotensa, congesta, taquicárdica, e aí eu olhei também, fiz um exame do coração, a imagem não está muito boa, tá, gente? Mas foi o que a gente fez na hora, né? Então, você vê que não tem derrame pericárdico aqui, né? Você tem uma quantidade muito pequenininha de líquido aqui, mas não dá para considerar que tem um derrame pericárdico, que é basicamente o líquido fisiológico, e eu vejo que o VE não contrai tão bem. O VE está aqui, tá? Então, de novo, ó, eu tenho uma contração um pouco débil do VE, tá? Ele não está parado, mas ele não está contraindo conforme eu esperava. Então, o paciente estava em choque cardiogênico, né? E o ultrassom ali em 5 minutos eu consegui definir isso, né? E aí, rodamos o eletro, a imagem não está muito boa não, mas é um infra, ela tem um infra aqui em parede lateral e lateral alta, né? Então, a doente infartou e fez um choque cardiogênico associado. Aí você vai me dizer, mas eu não acredito nesse negócio não, cara. O negócio de ultrassom aí tá furado, eu não acredito. Então, olha aqui, ó. Olha aí depois que entubou a doente. Eu nunca vi um edema agudo tão claro assim, um paciente com edema pulmonar tão evidente depois da intubação. Olha a quantidade de líquido que saía do pulmão da doente, né? Aquela espuma rósea, né? Aquela descrição clássica de edema agudo, né? Então, ajudou muito, né? E identificou que a doente estava em choque cardiogênico, né? Aí foi para o CAT e tal, e resolveu a questão do infarto. Ela tinha infartado, né? E fez um choque cardiogênico associado. E o ultrassom, ajudou pra caramba na definição do diagnóstico, certo? E um outro caso que é bem bacana, paciente de 23 anos, puérpera, tinha tido filho no dia anterior, tá? Estava na maternidade, foi transferido para o CTI por conta de dispneia e insuficiência respiratória. Exame físico, estava entubada e sedada, ventilação estava direitinho, estava recebendo dormonide de fentanil, estava bem sedada, né? Bem tranquila na sedação. Estava com nora 0,5 micrograma quilo minuto, uma dose considerável de nora, né? Uma menina jovem, do nada aconteceu isso. Porra. Pressão estável com essa nora, né? Ritmo cardíaco regular. O murmúrio vesicular era reduzido bilateralmente, era muito difícil de examinar, tá? Por conta ela tinha uma barriga muito grande, estava difícil de ver. O abdômen era gravídico, não tinha descompressão dolorosa, não tinha nada que chamasse atenção. Cirurgia, tinha se feito uma cesárea, cirurgia a princípio foi lisa, não tinha nada demais, ferida operatória limpa, e não tinha edema. E aí, meu amigo, o que está acontecendo? Raio-X, infiltrado discreto na base direita. Era um negócio, eu não tenho a foto vocês me desculpem, eu não tenho a foto do raio-X aqui, mas era aquela coisinha, uma sujeirinha, aquele negócio que você fala, porra, não é possível que essa menina nova vai ter tanta instabilidade por causa desse negócio aí no pulmão, cara. Não é possível. Alguma coisa esquisita está acontecendo. Só que esse raio-X é da chegada dela no CTI, que já tinha 12 horas, né? Beleza. E aí, quais eram as hipóteses? Pô, menina nova, em puerpério imediato, né? Tinha acabado de ter o filho. Então, podia ser uma pneumonia? Será que é TEP? Será que é um pneumotórax? De alguma punção? Não sei. Embolia de líquido amniótico? Insuficiência cardíaca periparto, não sei, a gente não sabia o que estava acontecendo com a doente, tá? E aí, pegamos o ultrassom para ver. Então, o que é essa imagem aqui? Ultrassom de tórax, tá? A gente está vendo hemitórax direito aqui. Aqui a gente tem um pouco de derrame, tá? E isso aqui é o pulmão da doente. É o pulmão da doente. Então, o pulmão da doente está... Olha só, ele está exatamente na mesma ecogenicidade do fígado, é o pulmão hepatizado. Olha o vídeo que bacana. Ó, conforme o paciente respira, eu vejo essas bolinhas aqui subindo, que é o broncograma aéreo, né, que eu já mostrei para vocês. Eu vejo o líquido aqui, e olha só como é que tem na base do pulmão essas estruturas aqui, que parece uma fibrina, né? É uma estrutura... Parece realmente fibrina, né? Uma coisa inflamatória, fala muito a favor de um derrame inflamatório, né? Um exudato. Então a gente, depois dessa imagem, não, é isso mesmo, não tem dúvida, né? A doente tem uma pneumonia, então a gente começou a tratar a pneumonia dela, na verdade já estava até tomando antibiótico, mas a gente ficou mais seguro do que estava fazendo, né? Então a gente manteve o antibiótico, drenamos o tórax, né? E saiu um líquido que tinha um critério de derrame complicado, tinha um pH muito baixo, e a doente ficou ótima depois.
Então, assim, foram alguns casinhos que eu trouxe só para a gente mostrar a importância, né, como que o ultrassom pode ajudar a gente no dia a dia, né? Então, a mensagem final aqui, gente, é que o ultrassom, ele não substitui o raciocínio clínico, né? Ele é uma ferramenta que vai acrescentar informações para o nosso raciocínio clínico, isso sim, com certeza, e também não substitui o exame físico normal, né? Ele é mais uma coisa para a gente fazer, certo? E o ultrassom à beira-leito é uma ferramenta que agiliza as condutas, melhora a acurácia do exame físico, né? Então você tem mais certeza do que você está vendo no exame físico, e dá mais segurança tanto para o médico, né? Mas mais importante ainda, dá mais segurança para o paciente, pô. Você começa a tratar o paciente com mais segurança, com mais certeza do diagnóstico, né? De maneira mais rápida, mais eficiente. Beleza?